Um marido infiel abandona sua esposa à beira da morte para viver com sua amante. No velório ao lado de Helena, sua amante, onde deveria estar de luto, ele só se preocupa com a herança que pode receber. Com um cinismo desconcertante, faz comentários que revelam sua impaciência pela fortuna que acredita estar prestes a ganhar. Nossa, até que enfim ela morreu, sussurrou ele com um sorriso cruel. Espero que tenha deixado uma boa quantia de dinheiro. O que Lucas não sabia era que sua esposa, mesmo depois de morta, havia preparado uma última e devastadora lição. Quando a verdade veio à tona, ele sentiu o sangue gelar e percebeu que seus planos poderiam desmoronar de forma irreversível. Lucas estava encostado contra a parede da capela, de braços cruzados, os olhos vagando pelo salão do funeral como se aquele fosse um mero evento sem importância. O caixão de Clara, sua esposa, repousava no centro, cercado por flores e lágrimas de familiares e amigos. Mas ele mal prestava atenção. Para Lucas, aquilo já era parte do passado. Ao seu lado, Helena, a amante, deu um sorriso discreto, com um brilho ambicioso nos olhos. Você merece, depois de tudo o que passou, não acha? Disse Helena em tom leve e sarcástico. Ela já estava te segurando tempo demais. Agora é hora de você finalmente ter o que é seu por direito. Lucas deu um suspiro curto, seu olhar frio voltando-se para o caixão de Clara, sem qualquer vestígio de tristeza. Sim, ela sabia que eu estava esperando por isso. A herança que ela recebeu da tia vai resolver todos os meus problemas. A Ana, irmã dela, já pegou a parte dela meses atrás, então o resto tem que ser meu. Clara não tinha mais ninguém, só eu. Helena recostou-se ligeiramente na parede, observando os outros presentes no funeral com desdém. Afinal, para que serviria tanto dinheiro nas mãos dela agora? Podemos viver de verdade com essa fortuna. Vamos para onde quisermos. Lucas sorriu. A sensação de liberdade e triunfo dominava sua mente. Para ele, aquilo não era um funeral, mas o início de uma nova fase, onde a morte de Clara finalmente traria o que ele tanto esperava: riqueza e uma vida luxuosa ao lado de Helena. Enquanto isso, Ana, a irmã de Clara, estava debruçada sobre o caixão, o rosto inchado de tanto chorar. Lucas lançou-lhe um olhar rápido e logo desviou, impaciente. Que perda de tempo, murmurou ele. Helena riu baixinho, cruzando os braços. Quando será a leitura do testamento? Logo mais, assim que esse circo terminar, respondeu Lucas com frieza, olhando para o caixão como se fosse apenas uma formalidade. Espero que não tenha deixado nenhuma surpresa. Ela não faria isso. Clara sempre foi submissa. Tudo vai terminar exatamente como planejei. Helena deslizou os dedos pelo braço de Lucas, sorrindo. O desprezo pelo luto ao redor pairava sobre eles. Para Lucas, cada momento no funeral era apenas uma etapa para alcançar o que considerava seu por direito. Quando o funeral terminou e os últimos familiares começaram a sair, Lucas trocou um olhar rápido com Helena. Era hora de seguir para o que realmente importava. Horas depois, Lucas estava sentado na luxuosa sala do escritório de advocacia. Seu coração batia mais rápido, não pelo luto, mas pela expectativa. A impaciência era quase visível e o sorriso que insistia em surgir denunciava o prazer antecipado. Ana estava do outro lado da sala, abatida pela dor, mas Lucas a ignorava por completo. Ele só conseguia pensar no que viria a seguir. O advogado Henrique começou a leitura do testamento. A voz solene preenchia o ambiente enquanto ele detalhava as doações de Clara. Grande parte do patrimônio seria doado a instituições de caridade com foco em tratamento de câncer e iniciativas na África.
Lucas bufou, revirando os olhos. Instituições de caridade, como se isso fosse importante, murmurou para Helena. O advogado continuou. Quanto ao seu marido, Lucas Wagner, Clara deixou-lhe algo de grande valor, guardado em um cofre no Banco Central de Madrid. Uma senha será entregue a ele para acesso exclusivo ao conteúdo. Henrique estendeu um pequeno envelope a Lucas, que pegou, sorrindo ansioso. Mesmo sem saber o conteúdo, já se deliciava com a expectativa. "Isso é tudo?" perguntou Lucas, impaciente. "Sim, Sr. Wagner. Esse foi o último desejo de Clara." Lucas se levantou bruscamente, mal se despedindo dos presentes. Helena o aguardava do lado de fora. Ele disse que é algo extremamente valioso. "O que quer que esteja no cofre será o suficiente para nos dar a vida que sempre sonhamos", disse ela, enquanto caminhavam apressadamente para o carro. A excitação crescia na mente de Lucas. Ele já visualizava as riquezas que o aguardavam. Joias, dinheiro, ações. "Clara finalmente me deixou o que é meu por direito", pensava ele, apertando o envelope com força. O motor do carro roncou quando ele ligou a ignição e logo estavam acelerando pelas ruas de Madrid. Lucas mal conseguia conter sua ansiedade, o coração batendo mais rápido a cada quilômetro que os aproximava do banco. Helena, ao seu lado, compartilhava da mesma euforia. Ao chegarem ao Banco Central, o segurança os guiou até a área dos cofres. O silêncio da sala reforçava o peso do momento. Lucas não conseguia evitar o sorriso enquanto inseria a senha no painel, sentindo a adrenalina pulsar. Quando o cofre finalmente foi aberto, Lucas inclinou-se para dentro, seu coração disparado de antecipação. Porém, ao ver o conteúdo, ele congelou. "Lucas, o que foi? O que tem aí?" Helena perguntou, vendo a expressão dele mudar. Lucas não respondeu. Ficou parado, encarando o que estava à sua frente, como se tentasse processar o que seus olhos estavam vendo. Meses antes da morte de Clara, ela estava internada no hospital, já em estágio avançado do câncer. Seu corpo, outrora vibrante e cheio de vida, agora era uma sombra do que fora, marcado pela fragilidade e pelo cansaço. Mas, apesar da aparência debilitada, havia algo nos olhos de Clara que nunca se apagava, um brilho de esperança. Durante um dos exames de rotina, Clara recebeu uma notícia que, por um breve momento, fez com que tudo ao seu redor desaparecesse. Os cheiros estéreis do hospital, as máquinas frias que monitoravam seu corpo e até mesmo a dor que insistia em dominá-la se tornaram irrelevantes. O médico, com uma expressão cautelosa, deu-lhe a notícia inesperada. "Clara, você está grávida." Aquelas palavras, ditas com tanto cuidado, atingiram Clara como uma onda de luz em meio à escuridão. Por alguns segundos, ela esqueceu o câncer que consumia seu corpo. Grávida. A surpresa a invadiu e, por um instante, o peso de sua realidade parecia mais leve. Em meio à fragilidade de sua condição, aquela notícia trouxe consigo uma faísca de esperança que ela já havia esquecido que poderia sentir. Seu coração acelerou. Um filho, uma vida crescendo dentro dela, tão pequena e frágil quanto o fio de esperança que ainda restava. Clara não sabia se chorava ou sorria, pois a notícia era tanto uma bênção quanto um desafio aterrador. A alegria de ser mãe, algo que sempre desejou, se misturava à angústia de saber que seu corpo estava em uma batalha que talvez não pudesse vencer. "Mas, doutor, como isso é possível?" perguntou ela, a voz fraca, mas cheia de emoção. Seus olhos buscavam alguma explicação, alguma garantia de que esse milagre poderia se concretizar. O médico suspirou, compartilhando a preocupação de Clara. "Sei que isso é uma surpresa, mas precisamos ser realistas.
Seu corpo está muito debilitado. A gravidez é de altíssimo risco, tanto para você quanto para o bebê. O tratamento que você está fazendo pode complicar ainda mais a situação. Aquelas palavras trouxeram Clara de volta à dura realidade. A alegria inicial foi ofuscada pela preocupação crescente. Ela agora se via em um dilema impossível: lutar pela própria vida ou tentar trazer ao mundo uma nova vida, mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Mas apesar do medo que apertava seu peito, Clara se agarrou àquela notícia como se fosse sua última chance de felicidade. Preciso contar essa notícia maravilhosa para o Lucas, pensou ela, com o coração batendo acelerado. Naquele momento, Clara acreditava que ele estaria ao seu lado, apoiando-a nessa jornada inesperada. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular e enviou uma mensagem para o marido, esperando desesperadamente que ele fosse o apoio que tanto precisava. A notícia da gravidez, por mais inesperada e complicada que fosse, trazia consigo uma nova razão para continuar lutando. Mas, ao contrário de Clara, Lucas não compartilhava da mesma emoção. Ele estava do outro lado da cidade, sentado no sofá de couro no apartamento de sua amante, Helena, tomando um uísque enquanto ela folheava revistas de moda. Seu celular, jogado na mesa de centro, vibrou com a notificação de uma nova mensagem. Lucas pegou o aparelho sem dar muita atenção, mas quando viu que a mensagem era de Clara, bufou e começou a ler com desinteresse. No entanto, a cada palavra, seu rosto foi se contorcendo, primeiro em surpresa, depois em irritação e, por fim, em repulsa. Isso é incrível. Estou grávida. Por favor, venha me ver o quanto antes. Preciso de você, dizia a mensagem. Com um movimento brusco, Lucas jogou o celular de volta na mesa, o impacto ecoando no silêncio. Helena, sentada ao lado dele, ergueu os olhos da revista curiosa. "O que aconteceu, Lucas?" perguntou, arqueando uma sobrancelha. Lucas passou a mão pelo rosto, visivelmente contrariado. "Não era o que eu esperava ler. Clara está grávida", respondeu ele com desprezo, como se as palavras deixassem um gosto amargo em sua boca. "Como fui idiota de deixar isso acontecer." Helena piscou, surpresa. Seus olhos se arregalaram por um breve segundo antes de dar um sorriso venenoso. "Grávida?" repetiu, com o tom carregado de sarcasmo. "Mas isso não muda nada, certo? Você não vai voltar para ela só por causa disso, vai?" Lucas soltou uma risada seca e amarga. Seu olhar escureceu ainda mais enquanto girava o copo de uísque nas mãos. "Claro que não. Isso só complica ainda mais as coisas. Eu não vou criar outro fardo. Ela mal tem forças para cuidar de si mesma. Provavelmente nem vai conseguir levar isso adiante. E, sinceramente, espero que não consiga. Isso seria um problema enorme." Helena riu suavemente, deslizando para mais perto no sofá. Seus dedos correram pelo braço de Lucas com uma suavidade calculada. "Parece que o universo está conspirando contra você", sussurrou com o tom carregado de malícia. Lucas apenas balançou a cabeça, sombrio, os pensamentos voltando a se alinhar aos seus interesses. "Não vou permitir que isso estrague tudo. Se ela perder o bebê, será melhor para todos. É apenas mais uma coisa que precisa acabar logo." Ela se inclinou, beijando levemente o pescoço dele, o sorriso nos lábios ampliando-se de satisfação. "Você está certo. Esse problema logo vai desaparecer", murmurou. Enquanto isso, no hospital, Clara aguardava, o coração cheio de esperança. Mas à medida que o tempo passava e o silêncio do outro lado continuava, a alegria que sentira ao enviar a mensagem a Lucas começou a dar lugar a uma ansiedade crescente. Cada minuto de silêncio era como uma faca cortando sua expectativa. Ela olhava para o celular, esperando que a qualquer momento
a tela se iluminasse com uma resposta. Mas as horas passaram e nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Clara tentou afastar os pensamentos mais sombrios, mas, com o passar do tempo, a alegria inicial que sentira ao descobrir a gravidez dava lugar à ansiedade. Cada segundo sem notícias do marido fazia seu sorriso desaparecer, sendo lentamente substituído por um amargo sentimento de abandono e preocupação. Ela tentou ligar para ele novamente, mas, como antes, não houve resposta. Seria possível que algo grave tivesse acontecido? As dúvidas começaram a corroê-la, perguntando-se onde ele estava. Contudo, o silêncio do outro lado do telefone parecia ecoar ainda mais alto do que o som das máquinas ao seu redor. De repente, a porta do quarto se abriu com um rangido suave. Ana, sua irmã, entrou lentamente. Havia algo no semblante de Ana que Clara nunca havia visto antes, uma seriedade densa, quase pesada, que a deixou imediatamente inquieta. Ana caminhou até a cama com passos hesitantes, sentando-se ao lado de Clara. O silêncio entre elas foi mais angustiante do que qualquer palavra poderia ser. Clara observou os olhos da irmã, e o que viu lá a fez sentir um nó se formar em sua garganta. Ana estava nervosa. Não precisava dizer nada para que Clara soubesse que algo estava muito errado. "Ana, o que foi?" Clara finalmente perguntou com a voz baixa e trêmula, temendo a resposta que já começava a se formar em sua mente. Ana respirou fundo, como se estivesse buscando forças para falar. Seus olhos se voltaram para as mãos, que agora estavam inquietas no colo. Clara sentiu o coração acelerar, cada batida preenchida por uma mistura de medo e antecipação. "Clara, eu não queria ser eu a te dizer isso, mas é sobre o Lucas. Ele não te respondeu porque..." Ana fez uma pausa, respirando fundo. "O Lucas tem uma amante, Clara. Eu descobri recentemente. E pelo que sei, é com ela que ele está agora. Por isso, ele não tem vindo te ver." As palavras atingiram Clara como um golpe cruel. Sua respiração parou por um segundo e ela se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Uma amante... Sua mente se recusava a processar o que acabara de ouvir. As promessas que Lucas havia feito, os votos que trocaram na igreja, na saúde e na doença, tudo aquilo parecia agora uma piada amarga. "Não", murmurou Clara, a voz falhando, como se ao dizer a palavra pudesse desfazer a realidade. "Isso não pode ser verdade." Ana segurou a mão de Clara, sua expressão carregada de dor. "Eu sei que é duro, Clara", a irmã continuou, a voz repleta de compaixão. "Mas ele simplesmente te abandonou justamente agora, no momento em que você mais precisa dele. Eu sei que é difícil aceitar, mas você precisa saber disso para poder seguir em frente." A verdade cruel pesava sobre Clara. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto enquanto ela tentava absorver o impacto daquela revelação. Tudo o que havia imaginado, todos os planos, pareciam desmoronar diante de seus olhos. Agora, só lhe restava sua irmã e o bebê, que também lutava para sobreviver dentro de seu ventre. E, mesmo com o coração dilacerado, Clara sabia que teria que ser forte. Não por Lucas, mas por si mesma e pela vida que estava prestes a trazer ao mundo. Ser mãe sempre fora seu maior sonho. E mesmo com o câncer corroendo seu corpo, aquela nova vida em seu interior era como um raio de luz em meio à escuridão. Clara passava a mão na barriga, imaginando como seria segurar seu bebê nos braços, ouvir seu choro, vê-lo crescer. O bebê era sua âncora, o único conforto que a fazia sorrir em meio ao caos da doença. Ela conversava com ele em silêncio, prometendo amor e proteção. "Nós precisamos ser fortes, meu filho", sussurrava baixinho, acariciando a barriga.
A mamãe está aguentando tudo isso por você. Mas, conforme os dias passavam, a dura realidade começou a se impor de maneira implacável. O tratamento pesado contra o câncer não combinava com a fragilidade da gravidez, e seu corpo, já debilitado, tornava-se um campo de batalha onde cada pequena vitória parecia temporária. Clara tentou se apegar à esperança, mas ela começava a escorrer por entre seus dedos como areia. Uma noite, a dor no ventre se tornou insuportável. Clara tentou ignorá-la, fingir que era apenas uma dor passageira, mas no fundo, ela sabia. O pânico subiu pelo seu peito enquanto chamava as enfermeiras, tentando se agarrar à última fagulha de esperança. Mas, quando os médicos entraram no quarto e as luzes frias do hospital iluminaram seus rostos sérios, Clara soube que o inevitável havia acontecido. Ela estava abortando. A dor física que rasgava seu corpo era secundária em comparação à dor emocional. Sozinha, Clara apertava o ventre como se pudesse segurar a vida que estava escapando dela. Meu Deus, por favor! Isso não pode ser. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sua alma se despedaçava em 1000 pedaços. O médico, com expressão de compaixão, se aproximou da cama e segurou sua mão. Clara, disse ele com a voz baixa, cheia de pesar. Infelizmente, o bebê não resistiu. Fizemos tudo o que podíamos, mas seu corpo não conseguiu suportar. Ela não ouviu mais nada. Era como se sua própria alma tivesse sido arrancada junto com a do bebê. O único vestígio de esperança que ela tinha, o único raio de luz em meio ao caos, havia sido destruído. E Clara, exausta, finalmente sentiu que não tinha mais forças para juntar os pedaços. Naquela noite, Clara chorou sozinha, sem Lucas, sem seu bebê, sem esperança. Ana chegou na manhã seguinte, devastada pela notícia. Ela tentou consolar Clara, mas as palavras se perdiam na imensidão da dor da irmã. Não havia o que dizer, nada que pudesse preencher o vazio que a perda havia deixado. Clara apenas olhou para o teto, sem forças para responder. O silêncio entre elas era denso, carregado pela compreensão de que algumas feridas não se curam com palavras. Os dias de Clara transformaram-se em uma longa e exaustiva rotina de dor, tratamentos e silêncio absoluto. Acordar significava enfrentar mais um ciclo interminável de medicamentos que traziam pouco alívio, exames que confirmavam o inevitável e olhares carregados de compaixão e pesar. Os rostos dos enfermeiros que passavam por ela, antes animados e cheios de esperança, agora refletiam a dura realidade que ambos conheciam, mas nunca diziam em voz alta. Clara não tinha muito tempo. Ela também sabia disso. Os sorrisos forçados dos profissionais de saúde, antes uma tentativa de confortá-la, agora pareciam mais tristes do que qualquer outra coisa. Clara podia ver a compaixão em seus olhos, mas também percebia a sombra do cansaço. Cada gesto, cada palavra de incentivo soava distante, como se a batalha já tivesse sido decidida e o que restava fosse apenas o cumprimento de uma sentença. Ela, igualmente, já não tinha forças para responder. Tudo o que podia fazer era esperar. Esperar que seus dias se esgotassem completamente. Foi em uma dessas manhãs, com o olhar perdido na janela, que o padre Manuel entrou no quarto. Ele era um homem de presença serena, com cabelos grisalhos e um semblante calmo, que parecia carregar o peso de muitos anos de experiência. Clara o ouviu entrar, mas não se virou de imediato. Havia algo em sua alma que a mantinha presa naquele estado de introspecção. O padre, como sempre fazia, aproximou-se em silêncio. Ele sabia que, em quartos como aquele, a presença já era suficiente para dar algum conforto.
Sentou-se ao lado da cama, aguardando que Clara estivesse pronta para falar. E por alguns minutos não houve palavras, apenas o silêncio compartilhado entre os dois. Finalmente Clara falou, a voz baixa e distante. Padre, por que Deus me deixou passar por isso? Ela perguntou, a voz cheia de dor. O que eu fiz de tão errado para perder tudo? Meu bebê, minha vida. Será que eu merecia isso? O padre inclinou-se um pouco, sua expressão serena. Você não está sendo punida, querida. Deus não a abandonou. Ele está sempre com você, mesmo na sua dor. Clara balançou a cabeça, as lágrimas começando a encher seus olhos. Mas por quê? Por que me dar um bebê e depois tirá-lo de mim? Qual o sentido disso? Eu só queria uma chance de ser mãe, de ser feliz. Sua voz se quebrou e as lágrimas começaram a cair. O padre se aproximou um pouco mais e segurou gentilmente sua mão. O toque era leve, mas cheio de calor e empatia. Eu acredito que a vida nos dá desafios, minha filha, e que, por mais dolorosos que sejam, sempre há algo a ser aprendido. Às vezes, é difícil ver o propósito no meio da dor, mas acredito que há sempre algo maior por trás de tudo, Clara. Ela o olhou, os olhos cheios de dúvidas. Eu perdi tudo. Meu marido me abandonou. Perdi meu bebê e estou perdendo minha vida. Que propósito pode haver nisso? O padre inclinou-se ligeiramente, sua expressão calma. Às vezes, o propósito não está no que perdemos, mas no que deixamos, nos laços que criamos, nas memórias que construímos e na forma como tocamos a vida de outros. Você está deixando muito mais do que imagina, Clara. Clara assentiu, refletindo sobre as palavras do padre. Olhando em direção à janela, ela continuou. Sabe, padre, eu tenho pensado muito ultimamente sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo o que eu já vivi e o que nunca vou viver. O padre assentiu, incentivando-a a continuar. Mas é engraçado, sabe? Disse ela, agora se virando para olhar para ele. A gente passa a vida toda se preocupando com coisas tão pequenas, tão banais. Dinheiro, status, trabalho. E quando chega o fim, nada disso importa. Nada pode mudar o fato de que eu estou aqui, esperando pela morte, enquanto o mundo continua. Eu sempre pensei que teria mais tempo para fazer as coisas que queria. Ser mãe, ser feliz. Mas agora tudo o que sinto é que o tempo foi roubado de mim. O padre observou Clara com ternura, sentindo a profundidade da dor que ela carregava. Ele sabia que essas conversas eram inevitáveis com pacientes terminais, mas cada uma era única. Cada alma reagia de forma diferente à iminência da morte. O tempo é algo que não controlamos, minha filha. Vivemos acreditando que sempre teremos mais. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe quanto tempo realmente temos. O importante, Clara, não é quanto tempo nos resta, mas o que fazemos com ele. Clara abriu os olhos, olhando diretamente para o padre. E o que eu posso fazer com o tempo que me resta? Perguntou ela, com uma pitada de amargura na voz. Estou presa nessa cama. Tudo o que me resta é esperar pela morte. Não há mais o que fazer. O padre se inclinou um pouco mais, olhando-a nos olhos com intensidade. Às vezes, o que podemos fazer é encontrar paz. A morte pode nos tirar o corpo, mas não pode nos tirar a alma. Clara o olhou por um longo momento, as lágrimas começando a se acumular nos olhos. Por mais que fosse difícil, ela sabia que precisava encontrar essa paz de alguma forma, e talvez no fundo já estivesse começando a percorrer esse caminho. Após o padre se despedir, Clara ficou em silêncio, sozinha no quarto, seus pensamentos vagando. Ela lembrou-se da herança que havia recebido da tia, uma fortuna que ela e sua irmã, Ana, haviam dividido.
Tinha tanto dinheiro, mais do que jamais imaginara que teria em sua vida. Mas ali, deitada em um leito hospitalar, Clara refletia sobre o verdadeiro valor daquele dinheiro. Do que adianta? Pensava ela com os olhos cansados. Tenho todo esse dinheiro, mas ele não pode comprar minha saúde, não pode me dar mais tempo de vida, não pode trazer meu bebê de volta. O dinheiro, que antes parecia ser uma forma de segurança, agora não passava de uma lembrança amarga de que, no fim, há coisas que estão além de qualquer controle. Ela poderia ter toda a riqueza do mundo, mas isso não mudaria o fato de que seu corpo estava morrendo. Enquanto Clara lutava para sobreviver no hospital, Lucas vivia em um mundo completamente diferente. Um mundo de luxo, prazeres imediatos e egoísmo desmedido. Ele já não pensava em sua esposa doente, exceto nos raros momentos em que precisava checar as contas e garantir que tudo continuava no seu nome. Lucas não se incomodava em gastar o dinheiro que Clara havia recebido da tia. Para ele, era uma espécie de compensação por ter que aguentar os anos de casamento. Agora que ela estava fora de cena, ele se sentia livre para fazer o que quisesse. Com Helena ao seu lado, eles passeavam pelas ruas de Madrid, frequentando os restaurantes mais caros, sempre cercados pelo luxo que ambos tanto desejavam. Naquela noite, Lucas e Helena estavam em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, o tipo de lugar onde o vinho era mais caro que o aluguel de muitas famílias. Sentados em uma mesa decorada com velas e flores, o casal parecia despreocupado com o mundo ao redor. Lucas examinava a carta de vinhos com um sorriso satisfeito no rosto. "Vamos pedir o melhor vinho da casa", disse ele, sem se importar com o preço. "Esta noite é especial." Helena riu, inclinando-se sobre a mesa, os olhos brilhando com satisfação. "Você sempre sabe como me agradar", disse ela, lançando-lhe um olhar sedutor. "Mas acho que depois do jantar eu mereço algo a mais. Talvez um presente, algo que brilhe." Lucas sorriu, conhecendo bem os gostos de Helena. Ele adorava gastar com ela, ver o brilho nos olhos dela quando recebia um presente caro. "Você verá", respondeu ele em um tom divertido. "Tenho algo em mente." Os dois brindaram, suas taças tilintando enquanto riam, completamente imersos em seu estilo de vida luxuoso e superficial. Lucas sabia que estava usando o dinheiro que pertencia a Clara, mas para ele não fazia diferença. "Ela não vai precisar", pensava. "Está morrendo de qualquer forma." O tempo de Clara se esgotava e ela sabia que precisava agir. Já havia aceitado o fato de que seu tempo estava chegando ao fim, e em meio à dor e à solidão, uma decisão clara começou a se formar em sua mente. Ela ainda tinha o controle sobre uma coisa: o destino de sua herança. E isso seria sua última e definitiva resposta a Lucas. Com a ajuda de sua irmã, Clara entrou em contato com seu advogado, Henrique. Embora estivesse cada vez mais fraca, ainda tinha o poder de tomar suas últimas decisões. E essas decisões mudariam tudo. Na manhã seguinte, Henrique chegou ao hospital com uma pasta de couro nas mãos, a expressão séria, mas calma. Ele já havia visto esse cenário antes, clientes lidando com os últimos preparativos da vida. Mas havia algo diferente ali, um propósito silencioso por trás de cada ação de Clara. Clara o esperava deitada, mais fraca do que da última vez em que se viram, mas com o olhar fixo, decidido. Ela sabia que o que estava prestes a fazer seria o golpe final que Lucas jamais imaginara. Lucas, seu marido infiel que a havia abandonado no momento em que ela mais precisava e que agora vivia de forma desregrada, como se já fosse o dono de tudo o que um dia fora dela. Dr. Henrique se aproximou a passos suaves, ciente de que cada palavra trocada naquele momento carregaria um peso enorme.
Clara respirou fundo antes de começar a falar, cada palavra carregada de significado. Henrique, preciso que garanta que tudo aconteça exatamente como estou planejando, disse ela, com a voz suave, mas firme. Quero que Lucas receba algo especial no dia da leitura do meu testamento. Henrique olhou para ela com atenção, entendendo o que aquilo significava. Havia um brilho nos olhos de Clara que misturava determinação e tristeza. Ela não falava de vingança pura e simples, falava de justiça, de fazer com que Lucas sentisse o peso de suas escolhas. Como você quiser, Clara, respondeu ele com um tom respeitoso. O que deseja que ele receba? Clara sorriu levemente, um sorriso cansado, quase imperceptível. Escrevi uma carta, começou ela, olhando para a mesa ao lado da cama, onde um envelope lacrado repousava. Quero que essa carta seja entregue a ele no dia da leitura do testamento, mas só depois que ele souber o que realmente será deixado para ele no cofre. Henrique pegou o envelope com cuidado, sem abrir, e o guardou na pasta. Ele não precisava saber o conteúdo da carta para entender o impacto que ela teria. Tudo o que Clara fazia tinha um propósito, e ele respeitava isso. Vou garantir que isso seja feito conforme suas instruções, disse Henrique, já tomando nota mental de cada detalhe. E quanto ao restante da herança? Já discutimos algumas coisas antes, mas preciso que confirme os detalhes finais. Clara assentiu lentamente, sentindo o peso do cansaço, mas determinada a terminar aquilo. Quero que o destino da herança seja exatamente como conversamos, disse ela, os olhos voltados para a janela. Mas Lucas não pode saber de nada até o dia. Ele precisa acreditar que tudo está correndo como ele imagina, até a verdade ser revelada. Henrique concordou em silêncio, enquanto fazia as anotações necessárias. Ele já havia lidado com famílias antes, mas aquela situação tinha algo a mais. Havia um desfecho sendo preparado, algo que Clara sabia que seria um choque para todos, especialmente para Lucas. Enquanto Clara tomava suas últimas providências, Lucas vivia sua vida de excessos e prazeres ao lado de Helena. Para ele, Clara já não fazia parte do presente. Era apenas uma sombra do passado que ele aguardava pacientemente desaparecer por completo. Mas o que Lucas não sabia era que, enquanto ele fazia planos ambiciosos, Clara, mesmo em seus momentos finais, estava preparando algo que ele jamais poderia prever. Algo que transformaria seus sonhos de riqueza em um pesadelo. 2 meses haviam se passado desde que Clara tomou suas últimas providências. Durante esse tempo, ela lutou bravamente, mas o corpo frágil já não aguentava mais. A doença venceu e, na quietude do hospital, Clara deu seu último suspiro. Sua partida foi tranquila, mas o vazio que deixou era profundo, especialmente para aqueles que a amavam verdadeiramente. Ana chorou silenciosamente, sentindo a perda da irmã. Mas, para Lucas, a notícia da morte de Clara trouxe um sentimento completamente diferente. Quando recebeu o telefonema do hospital informando sobre a morte de Clara, Lucas mal conseguiu disfarçar a satisfação. Desligou o telefone e, em vez de luto, o que ele sentiu foi um profundo alívio. A primeira pessoa com quem compartilhou essa notícia foi Helena, que estava ao seu lado naquele momento. Finalmente, disse Lucas, com um sorriso mal contido. Acabou. Agora tudo será meu. A herança, as propriedades. Eu disse que tudo acabaria bem para nós. Helena, percebendo a animação de Lucas, sorriu maliciosamente e o abraçou com entusiasmo. Eu sabia que esse momento chegaria, respondeu ela, com os olhos brilhando de ambição. Agora, meu amor, podemos viver como sempre sonhamos. Nada mais nos segura. A celebração do casal
Foi um contraste cruel com o silêncio que envolvia o hospital. Enquanto Ana organizava os preparativos para o funeral, Lucas e Helena brindavam a nova vida que acreditavam que logo começaria. Na cabeça de Lucas, o futuro estava repleto de conforto, luxo e a certeza de que, finalmente, o dinheiro de Clara seria dele. O velório de Clara aconteceu em um dia cinzento, onde o luto era evidente nos rostos dos amigos e familiares que apareceram para prestar suas últimas homenagens. Mas, entre eles, Lucas se destacava pela impaciência disfarçada. Enquanto todos ao seu redor estavam absorvidos pela tristeza, ele mantinha o olhar distante, distraído, como se estivesse contando os minutos para o fim daquela cerimônia. Cada gesto, cada palavra de consolo que recebia, ele respondia com monossílabos. O pensamento estava focado apenas em um único objetivo: a herança. Para ele, o funeral era apenas um passo necessário antes daquilo que realmente importava. Sabia que, após o enterro, o advogado de Clara leria o tão esperado testamento. E era isso que o mantinha ansioso e impaciente. O tempo parecia arrastar-se. Ele olhava ao redor, fingindo prestar atenção às palavras proferidas pelo padre. Mas sua mente estava longe. Quanto será que ela deixou para mim? Pensava consigo mesmo. Helena, ao seu lado, percebendo a impaciência de Lucas, apertou levemente sua mão, compartilhando a expectativa silenciosa. Eles mal podiam esperar para sair dali. O velório, envolto em tristeza, chegou ao fim, e o cortejo seguiu em direção ao cemitério, onde o corpo de Clara foi sepultado. Lucas lançou uma última olhada impessoal para o caixão, como quem se despede de um fardo já esquecido. Para ele, estava encerrado. Agora, o que importava era o que viria depois. Pouco após o enterro, Lucas, Ana e alguns amigos próximos foram convidados para a leitura do testamento de Clara. A sala do advogado estava silenciosa, o ambiente carregado de formalidade e tensão. Henrique, sentado atrás de sua mesa com o testamento aberto à sua frente, ajustou os óculos e começou a ler as palavras cuidadosamente redigidas por Clara. Lucas mal podia conter a excitação, os olhos ansiosos fixos no advogado. Já Ana, devastada pelo luto, mal prestava atenção ao que seria lido. Henrique fez uma pausa antes de prosseguir, ajeitando os papéis à sua frente com um gesto cuidadoso. Antes de começarmos com a leitura da herança, Clara deixou uma última mensagem para todos. A carta diz: "Quando soube que meu tempo estava acabando, algo dentro de mim mudou para sempre. Durante a maior parte da minha vida, vivi como se o amanhã fosse uma certeza. Adiei conversas, adiei abraços, adiei momentos. Tudo porque eu achava que sempre haveria mais tempo. Mas agora, com a morte me espreitando tão de perto, percebo o quanto estava errada. O tempo, esse que achamos ter tanto, é traiçoeiro. Ele passa enquanto estamos ocupados com coisas que, no fim, não importam. Só quando ele está acabando é que percebemos o quanto desperdiçamos. Eu deveria ter amado mais e reclamado menos. Deveria ter deixado para lá aquelas brigas bobas e ter rido mais das coisas simples. A verdade é que nós sempre achamos que temos tempo, até que ele nos é tirado. E quando percebemos, já é tarde demais. Então, por favor, não espere. Não espere para perdoar alguém, para dizer sinto sua falta, para abraçar alguém que você ama. Não espere para viver de verdade, porque o amanhã pode não chegar. O silêncio que tomou conta da sala era quase sufocante, carregado de emoção. As palavras de Clara pairavam no ar, como se cada uma tivesse encontrado seu lugar no coração dos que as ouviram. Após uma breve pausa, Henrique respirou fundo, seus olhos varrendo a sala antes de continuar com a mesma seriedade.
Agora, em respeito aos desejos de Clara, vamos prosseguir com a leitura da herança. Ele fez uma pausa calculada e o peso da expectativa cresceu. Parte da herança será destinada a instituições que lutam contra o câncer, e outra parte será doada para instituições de caridade que atuam na África, ajudando pessoas em necessidade. Lucas sequer piscou. Para ele, essas doações eram esperadas. Clara sempre fora envolvida com causas sociais, e ele sabia que essas doações seriam apenas uma pequena fração, algo que não o preocupava. Ele continuava inquieto, as mãos inquietas sobre os joelhos, ansioso pelo momento em que finalmente seria revelada a sua parte. Henrique, inabalável, continuou, ciente da tensão que dominava a sala. Agora, sobre o que foi deixado ao marido de Clara, Lucas Wagner. Os olhos de Lucas brilharam. Ele se inclinou levemente para a frente, os dedos fechando-se instintivamente, como se já pudesse sentir o peso da fortuna em suas mãos. Esse era o momento que ele tanto aguardava. Com uma calma quase cerimonial, Henrique pegou o pequeno envelope lacrado sobre a mesa e o entregou diretamente a Lucas, sem pressa, como se aquele momento contivesse um peso que ele já conhecia. Dentro deste envelope está a senha para acessar um cofre no Banco Central de Madrid. Clara deixou algo extremamente valioso guardado lá. Apenas você poderá retirar o conteúdo pessoalmente. Lucas estendeu a mão, mas hesitou por uma fração de segundo antes de pegar o envelope. Suas mãos, que antes estavam firmes e seguras, agora tremiam levemente, como se ele sentisse o peso invisível de uma responsabilidade que ainda não compreendia. Seus olhos fixaram-se no lacre e sua mente começou a viajar, a expectativa corroendo seus pensamentos. Dinheiro, joias, investimentos secretos, qualquer coisa ali. Ele tinha certeza de que mudaria sua vida para sempre. Ele apertou o envelope com força, como se estivesse segurando seu futuro nas mãos, e levantou-se abruptamente. O restante da leitura do testamento tornou-se apenas um eco distante em sua mente. Vamos, disse ele a Helena, os olhos brilhando com uma mistura de ganância e triunfo. Eu preciso ver o que ela deixou. Helena o seguiu de perto, igualmente tomada pela expectativa. Eles deixaram a sala quase sem despedidas, como se o ar lá dentro estivesse pesado demais para respirar. O mundo exterior agora parecia menor e sem importância, reduzido ao simples caminho que os levava até o cofre. A cada passo em direção ao Banco Central, o coração de Lucas batia mais forte. A adrenalina tomava conta de seu corpo e a imaginação fervilhava. Ele visualizava malas de dinheiro empilhadas, joias raras brilhando sob a luz, ou até mesmo títulos e ações que ele desconhecia. Helena, ao seu lado, compartilhava do mesmo êxtase silencioso. A promessa de um futuro de luxo e liberdade estava prestes a se concretizar. Finalmente, eles chegaram ao cofre. Lucas estava suando, mas não de nervosismo, era pura excitação. Com mãos ágeis, ele inseriu a senha, ouvindo o clique mecânico da trava que se abria. Um último segundo de expectativa palpitante. O cofre então se abriu, e o que ele viu quase o fez cair de costas. Havia algo pequeno, muito pequeno. Um brilho fraco chamou sua atenção no fundo do cofre. Confuso, Lucas piscou, a mente lutando para processar o que via. Lentamente, como se estivesse em um pesadelo, ele estendeu a mão, puxando o objeto para a luz. Era um espelho. Um espelho. Não havia malas cheias de dinheiro, não havia joias. Apenas um espelho, simples e frágil, refletindo o rosto de um homem perplexo. "O que é isso?" murmurou ele, o olhar fixo em seu próprio reflexo, a voz baixa e tensa, parecendo não pertencer mais a ele.
Helena se aproximou, franzindo a testa igualmente perplexa. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Lucas notou algo mais no cofre. Um envelope ligeiramente dobrado repousava ao lado do espelho. Suas mãos, agora tomadas pela confusão, pegaram o envelope com um movimento brusco. Ele o rasgou com pressa, como se não aguentasse mais aquele suspense. Dentro havia uma única folha com a caligrafia inconfundível de Clara. Lucas, você sempre amou sua própria imagem mais do que qualquer outra coisa. Agora deixo este espelho para que possa ver todos os dias quem realmente é. Espero que, ao olhar para o seu reflexo, você possa finalmente enxergar o completo idiota e covarde que se tornou. Não há mais nada que eu possa deixar para você. Isso é tudo o que você merece, sua própria imagem, que não vale absolutamente nada. O bilhete caiu de suas mãos. Ele não havia herdado nada além da verdade sobre si mesmo, refletida naquele objeto simples e cruel. Seu corpo, antes tenso de expectativa, parecia agora prestes a desmoronar. Ele olhou para o espelho de novo. O rosto de um homem destruído o encarava de volta. Tudo o que ele havia sonhado, a fortuna, o poder, havia se desfeito. A única coisa que restava era ele mesmo e a verdade brutal que Clara, mesmo após a morte, lhe entregara. Helena observava em silêncio enquanto Lucas permanecia parado, encarando o espelho, como se não conseguisse processar o que acabara de acontecer. A tensão no ar era quase tangível. O homem que, minutos atrás, transbordava confiança, agora estava à beira do desespero. Seus ombros caídos, as mãos ainda trêmulas. Helena se aproximou lentamente, olhando para o objeto com desprezo. Então, é só isso? Disse ela, cruzando os braços e fitando o espelho com uma expressão fria. Sua voz carregava uma frieza calculada que fez Lucas erguer os olhos para ela, buscando uma explicação ou algum conforto. Não pode ser, murmurou ele mais para si mesmo do que para ela, o eco de sua voz parecendo vazio. Não pode acabar assim. Não pode ser tudo o que ela deixou. Helena soltou uma risada curta e seca, sem qualquer traço de humor. Claro que pode, Lucas. O sarcasmo em sua voz era afiado como uma lâmina. Tudo o que você tem é um reflexo do homem patético que você é. Lucas levantou o olhar, os olhos cheios de desespero, buscando algo, qualquer coisa nas palavras de Helena. Mas ela apenas o encarava com frieza. Helena, não é o fim. Eu vou encontrar uma saída. Ele tentou segurar o braço dela, mas Helena o afastou com um movimento rápido, como se estivesse repelindo algo sujo. Saída? Ela quase cuspiu a palavra. Não existe saída, Lucas. Você está acabado, sem dinheiro, sem futuro e, honestamente, sem mim. As palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. O silêncio entre eles era sufocante. O som distante dos funcionários do banco parecia uma lembrança de um mundo do qual ele já não fazia parte. Você vai me abandonar agora? Perguntou ele, a voz trêmula tentando segurar o que restava de sua dignidade. Helena soltou uma risada amarga, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e frustração. Acorda, Lucas. Eu nunca estive realmente com você. Eu estava com a sua ambição, com o seu dinheiro, com a promessa de uma vida melhor. Mas com você? Não. Você foi só um meio para um fim. E agora que esse fim nunca vai acontecer, eu não preciso mais de você. Lucas abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Helena deu um passo para trás, ajeitando a bolsa em um gesto rápido, pronta para sair. Adeus, Lucas, disse ela por cima do ombro, sem sequer olhar para trás. Aproveite seu espelho, porque ele é tudo o que você tem agora. O som dos saltos de Helena ecoou pelo corredor até sumir por completo.
Lucas ficou parado, como se o chão tivesse sumido debaixo dele. Tudo o que ele achava que tinha desabou de uma vez. Ele olhou para o espelho no cofre e a própria imagem parecia rir da sua cara. Por um momento, ele sentiu o peso de todas as escolhas erradas que fez na vida. Não via só o rosto dele ali. Via sua ganância, a frieza e o vazio que ele mesmo criou. O espelho, tão simples, virou um lembrete cruel de tudo o que ele perdeu. Ele até pensou em jogá-lo contra a parede, mas sabia que isso não ia mudar nada. O buraco dentro dele estava ali e não tinha como fugir disso. Lá fora, as pessoas seguiam suas vidas, enquanto ele saía do banco sentindo o peso de uma verdade amarga. Sem amor, sem amigos e sem propósito, ele era tão vazio quanto o cofre que abriu. Clara tinha razão. Ele havia sido derrotado, e a única coisa que restava agora era o reflexo de um completo idiota. E aí, você acha que Lucas mereceu o que aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários. E se ainda não viu a história anterior, acompanhe as surpreendentes reviravoltas de outros relatos em nosso canal. Comente abaixo o que achou dessa história e nos conte de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e inscreva-se para que juntos possamos construir uma comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo. Até mais!